A resposta de Ashtavakra sobre a criação do universo. Na antiga corte real de Mithila, o silêncio pairava como uma presença sagrada. As tochas tremeluziam suavemente e o aroma de sândalo perfumava todo o salão. Ali estava o rei Janaka, sentado diante do sábio Ashtavakra, um jovem mestre com um corpo deformado, mas com um rosto que irradiava a luz da compreensão mais profunda. Janaka não era um rei comum, ele era conhecido como um rei filósofo, alguém que buscava a verdade com a mesma intensidade que governava seu reino. E naquela noite, uma questão antiga ressurgiu em seu coração. A pergunta que não sai da cabeça. Com a voz embargada de emoção genuína, Janaka disse: Ó mestre reverenciado, existe uma questão que me assombra desde a infância. Me persegue, não me deixa em paz. Os sacerdotes dizem que Deus criou o mundo. Os filósofos afirmam que tudo veio de alguma lei eterna, de algum princípio absoluto. Mas eu não busco crenças prontas. Eu busco a verdade nua e crua. Me diga, quem criou este universo imenso? Essas estrelas que brilham no céu, esses rios que cortam a terra, esse céu infinito que se estende além do que os olhos podem ver? Quem está por trás de tudo isso? A pergunta ecoou pelo salão. Todos os presentes prenderam a respiração. Era a pergunta, a questão fundamental que toda mente humana eventualmente se faz. O sorriso que dissolve ilusões. Ashtavakra sorriu. Não foi um sorriso de superioridade, mas de compaixão profunda. Seus olhos eram calmos como água parada de um lago ao amanhecer. Janaka, ele disse com suavidade, que contrastava com a profundidade do que estava prestes a revelar. Essa mesma pergunta, né? Quem criou? Já nasce de uma ilusão fundamental. No momento em que você pergunta quem, você já está separando o Criador da criação. Está criando uma dualidade onde não existe nenhuma. E essa separação, meu caro rei, nunca existiu de verdade. Janaka olhou para ele em silêncio. O ar ao redor parecia ter ficado mais denso, carregado de presença. Se você está sentindo que esse papo vai explodir sua cabeça, já deixa aquele like e ativa o sininho, porque isso aqui vai fundo. A criação não é um ato. Ashtavakra continuou, cada palavra caindo como uma gota de sabedoria. A criação não é um ato que aconteceu no passado. É uma aparência contínua acontecendo agora. Nunca houve um artesão cósmico moldando este mundo como se fosse argila. A existência não foi fabricada. Ela simplesmente é. O rio não pergunta quem criou seu fluxo. Ele simplesmente flui. A chama não questiona quem criou sua luz. Ela simplesmente brilha. São expressões espontâneas daquilo que é. Janaka se inclinou para frente totalmente absorto. Cada palavra estava sendo gravada em seu coração. Metáfora do oceano. Veja o oceano, Janaka. Infinito, profundo, vivo. As ondas se erguem e caem. Se erguem e caem. Cada onda parece ser algo separado, com identidade própria. Mas olhe com mais atenção. Essas ondas são apenas o oceano brincando de assumir formas. A onda nasce, mas é só oceano. A onda morre, mas continua sendo oceano. O oceano permanece intocado por todo esse drama. Da mesma forma funciona este universo. Essas galáxias girando, essas mentes pensando, esses corpos andando, essas formas surgindo e desaparecendo. Não são nada além de ondas no oceano infinito da consciência. O Criador e a criação não são duas coisas. São um único acontecimento contínuo, uma dança eterna sem dançarino separado da dança. O começo, que nunca existiu. Janaka, com os olhos arregalados, perguntou: então, não houve começo? Ashtavakra sorriu novamente, aquele sorriso de quem vê através do véu. O começo e o fim existem apenas na mente. Ó rei, o tempo em si é um pensamento. Quando a mente cai em silêncio profundo, o tempo desaparece. E com ele, todas as ideias de nascimento e morte, de começo e fim. Pausa aqui e reflete. Onde estava o universo antes de você pensar nele? Comenta aí sua experiência, o teste do sono profundo. Ashtavakra fez uma pergunta que cortou como uma lâmina afiada. Quando você está em sono profundo? Sem sonhos, onde está este universo? Onde estão as estrelas que você tanto admira? Onde está seu reino? Seus tesouros? Seus desejos? Suas preocupações? Eles desaparecem completamente. Mas você permanece. Algo em você continua existindo mesmo quando todo o universo desaparece da sua experiência. Aquilo que permanece quando tudo mais se dissolve. Aquela consciência silenciosa e eterna.
É a verdadeira fonte, a substância real e o mistério supremo. A respiração de Janaka ficou mais rápida. Suas mãos relaxaram involuntariamente. Algo estava se abrindo dentro dele. A grande virada. Com a voz meio trêmula, Janaka perguntou: mas se tudo é consciência, então o que é esse mundo sólido que vejo diante de mim? Essas paredes, essas pessoas, esse meu próprio corpo? A voz de Ashtavakra ficou suave como o murmúrio de um riacho. O mundo é um reflexo. Janaka, não uma criação sólida e independente. É como a lua refletida na água. A lua aparece no lago. Parece tão real. Dança na superfície da água. E então desaparece quando a água se agita. Mas a lua nunca entrou no lago de verdade. Foi sempre apenas um reflexo. Da mesma forma, tudo que você percebe existe dentro do espelho da sua própria consciência. Sem consciência não há mundo, não há você, não há sequer a pergunta, a questão real. Os sábios de verdade não perguntam quem criou o mundo. Eles perguntam quem está vendo, quem está percebendo. Quem é o observador? Quando o observador é conhecido, quando você reconhece sua verdadeira natureza, toda a cena se dissolve. Porque você percebe que estava vendo um filme e confundiu com realidade. Janaka curvou-se profundamente, os olhos marejados. Ó sábio, você não respondeu minha pergunta. Você a dissolveu completamente. A única resposta verdadeira. Ashtavakra riu, uma risada livre e jovial. Essa é a única resposta verdadeira. A pergunta pertence ao sonho. O despertar é o fim de todas as perguntas. Nada foi criado, nada será destruído. O universo é um jogo eterno da consciência consigo mesma. E você, Janaka, não está separado disso. Você não é um observador externo desse jogo. Você é aquela consciência manifestada. Você é o oceano que se esqueceu de si mesmo e começou a se identificar com uma única onda. Se isso está fazendo sentido, curte o vídeo e compartilha com alguém que precisa despertar para essa verdade, aplicando na vida real. Agora você pode estar pensando: beleza, muito filosófico, mas e na prática? Como isso muda minha vida? Muda tudo. Quando você percebe que não é uma criação separada do Criador, que não é uma parte desconectada do todo, que você é a consciência manifestada, toda a ansiedade existencial desaparece. Você não precisa mais buscar sentido lá fora. Não precisa mais de salvadores, de gurus que vão te completar, de experiências que vão te preencher, porque você já é completo. Sempre foi. A busca só existia porque você se esqueceu disso. O erro fundamental. Veja bem, todo sofrimento humano vem dessa sensação de separação, de achar que você é um eu isolado num universo imenso e indiferente. Um pequeno ser mortal tentando sobreviver em meio ao caos. Mas Ashtavakra está dizendo: isso é uma ilusão. Você nunca esteve separado. Não tem como estar separado. É impossível. É como uma onda tentar se separar do oceano. Não dá. Por definição, a onda é o oceano numa forma específica. A consciência sem sujeito. Aqui fica profundo. Quando Ashtavakra fala de consciência, ele não está falando da sua consciência pessoal. Não é você sendo consciente de coisas. É a consciência impessoal, sem dono, sem centro, dentro da qual tudo aparece, incluindo esse senso de eu que você chama de você. Pensa assim: o espelho reflete tudo, rostos, objetos, cores. Mas o espelho não é nada do que ele reflete. E o espelho não fica marcado pelas imagens. Quando o objeto sai da frente, o reflexo desaparece. Mas o espelho permanece imaculado. A consciência é assim. Ela reflete o universo inteiro, mas não é afetada por nada que reflete. O despertar de Janaka. As tochas na corte continuaram a bruxulear. Uma brisa suave entrou pela janela. Janaka sentou-se completamente imóvel, olhos fechados. Era como se ele mesmo tivesse desaparecido naquele silêncio imenso que não tem começo nem fim. O silêncio do qual toda a criação aparente surge e no qual toda a criação aparente se dissolve. Quando finalmente abriu os olhos, eles brilhavam diferente. Não era mais o olhar de alguém buscando respostas. Era o olhar de quem encontrou o que nunca havia perdido. A revolução interior. Sabe o que é mais louco nessa história? Janaka não ganhou nenhum conhecimento novo. Ele não aprendeu nada que já não soubesse no fundo. O que aconteceu foi um reconhecimento, um despertar para algo que sempre esteve ali. É como quando você está procurando os óculos e eles estão na sua cabeça o
tempo todo. Você não criou os óculos quando os encontrou. Você apenas percebeu onde eles sempre estiveram. A libertação das perguntas. Antes daquela conversa, Janaka era assombrado pela pergunta. Depois, ele estava livre dela. Não porque encontrou uma resposta intelectual satisfatória, mas porque viu através da própria pergunta. Viu que a pergunta criava um problema onde não existia problema. Criava um quebra-cabeça onde não havia peças separadas para montar. O jogo da consciência. O universo é um jogo eterno da consciência. Deixa essa frase marinar um pouco. Não é um jogo no sentido de algo frívolo ou sem importância. É um jogo no sentido de lila. O jogo divino onde a consciência infinita brinca de se esconder de si mesma. Ela se manifesta como bilhões de formas. Esquece sua verdadeira natureza. Então, através de alguns desses veículos, começa a se lembrar. Você é um desses pontos de despertar, onde a consciência está começando a se reconhecer novamente. Comenta aqui, você já teve algum momento de clareza onde sentiu que era mais do que só esse corpo e essa mente? Além do intelecto, uma coisa importante. Ashtavakra não está tentando convencer Janaka intelectualmente. Ele está apontando para uma experiência direta. Você pode entender todas essas palavras com a cabeça e continuar exatamente o mesmo. Porque isso aqui não é sobre adicionar mais conceitos na sua biblioteca mental. É sobre ver diretamente. É sobre parar de pensar por um momento e simplesmente estar presente. O experimento direto. Faz isso agora comigo. Para de pensar sobre o que estou dizendo e só sente. Sente sua existência. Você não precisa provar que existe. Você simplesmente sabe que é. Isso é inegável. Agora, onde termina você e começa o universo? Você consegue encontrar uma linha divisória real ou é tudo uma experiência única acontecendo? Seus pensamentos surgem na consciência. As sensações do corpo surgem na consciência. Os sons ao seu redor surgem na consciência. Tudo é consciência conhecendo a si mesma. A verdade inconveniente. Essa visão é meio inconveniente porque destrói muita coisa que a gente se apega. Destrói a ideia de que você é especial e separado. Destrói a ideia de que precisa conquistar iluminação. Destrói a ideia de que existe um caminho a percorrer. Porque se você já é aquilo que busca, o que resta a buscar? A simplicidade radical. Por isso Ashtavakra é tão radical. Ele não oferece caminhos, práticas, estágios. Ele simplesmente aponta. Você já é isso. Sempre foi. O sofrimento é só o esquecimento temporário. E até esse esquecimento faz parte do jogo. Voltando à vida cotidiana. Mas Ashtavakra, se eu já sou a consciência infinita, por que ainda sinto dor? Por que ainda tenho problemas? Por que ainda preciso trabalhar, comer, dormir? Porque o jogo continua. A onda continua sendo onda mesmo sabendo que é oceano. Mas agora sem o sofrimento da separação. Sem aquele buraco existencial que não pode ser preenchido. Você vive, mas não como alguém separado tentando sobreviver. Vive como a própria vida se manifestando. O silêncio final. No final da conversa, o que ficou não foram palavras. Foi silêncio, mas não o silêncio vazio de quem não tem o que dizer. O silêncio pleno de quem percebeu que algumas coisas não podem ser ditas, só podem ser vividas. Só podem ser reconhecidas. É o silêncio que estava lá antes do universo aparecer na sua mente. O silêncio que estará lá quando tudo desaparecer. O silêncio que você é. Se essa conversa entre Ashtavakra e Janaka tocou algo profundo em você, fortalece o canal com aquele like. Compartilha nos comentários. Qual foi o insight mais forte que você teve assistindo esse vídeo? E se você realmente quer mergulhar nessas questões profundas, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vem muito mais conteúdo transformador por aí. Qual sua maior pergunta existencial no momento? Solta aqui nos comentários, vamos criar esse espaço de investigação juntos. Um abraço da consciência para a consciência. Que você possa se reconhecer além de todas as formas. Até o próximo despertar.